Olha, eu lembro muito bem. Nos anos 1970, eu já estava com meus 14 anos e meu pai até já tinha, nessa fazenda que ele trabalhava, ele já tinha me arrumado um emprego também para mim, mesmo criança com 14 anos. Começou a ficar melhor o orçamento porque eu comecei a complementar a renda do meu pai. Mesmo ganhando pouco, talvez a metade do que ele ganhava. Carregando água numa carroça de boi para os pedreiros e ajudantes, e foi aonde a gente passou a ter uma alimentação melhor, uma comida melhor. E aí veio a época que minha mãe ficou doente. Minha mãe ficou doente e picada pelo inseto que se chama barbeiro, e isso provocou um estreitamento no esôfago dela, e ela sentava para comer, mas não podia comer. Então foi um sofrimento muito grande, me comoveu, porque nós, no momento, ela era mês de junho, ela fazia umas pamonhas bem temperadas, que já tinha mais leite, tinha mais recurso, e ela fazia essas pamonhas, e ela fez essas pamonhas justamente nesse dia, e foi um jantar à noite, e a gente estava todo mundo ansioso para comer aquela pamonha que ela tinha feito. E sentamos na mesa, era uma noite assim, garoando, meio de junho. Então minha mãe começou a comer. Nós todo mundo comendo, ela e mais 5 filhos. Mais 5 filhos comendo aquela comida, meu pai também junto. Aí ela sentiu um entalo. Ela já vinha doente, mas sentiu o entalo da comida da pamonha. E ela levantou, sufocada. Ela pegou um copo d'água, como se fosse um desses daqui, e saiu para andar no terreiro da casa, à noite. Isso, umas 6h30, 7 horas da noite. Aí ela voltou. Quando ela voltou chorando. Aí meu pai perguntou assim: ô Cleusa, a comida desceu? Ela disse: não, isso não, voltou tudo. Aí ela disse: Cício, você já gastou dinheiro para tratar de mim, mas não estou boa, cada dia está ficando pior, mas eu tenho fé em Deus que vai aparecer um filho de Nossa Senhora que vai tratar de mim e eu vou ficar boa. Todo mundo chorou, eu chorei também, meu pai baixou a cabeça. Isso a família todinha reunida? Sim, era num jantar, nós estávamos num jantar da pamonha. Sim. E ela disse, ela falou essas palavras e me comoveu, todo mundo chorou também, meu pai baixou a cabeça. Aquilo veio na minha cabeça: eu tenho que ir embora daqui, eu tenho que sair daqui, eu tenho que ir embora porque eu tenho que cuidar da minha mãe. Minha mãe não pode ficar nesse sofrimento. Isso, minha mãe é jovem. Quantos anos? 14? Eu com 14 anos. Eu digo, eu pensei, minha mãe é jovem, minha mãe não pode, vai ficar eu e meus irmãos sem minha mãe. Eu amava a minha mãe era tudo na minha vida. Eu deixava de comer para dar de comer a minha mãe se fosse hoje. Eu queria ter minha mãe hoje viva. Se ela fosse viva hoje, ela tinha completado agora, 30 de abril, 88 anos. Mas eu queria minha mãe estar viva. Eu não curti minha mãe, porque eu fui embora muito jovem, não tinha tempo muito de vir aqui, e minha mãe é o amor da minha vida. A mulher apaixonada, a mulher que eu me apaixonei foi a minha mãe, e minha mãe era uma coisa linda. Para mim o tempo não passava, porque eu queria que viesse os 15, os 16, os 17, os 18, porque todo mundo não só pode ir com 18, bora com 18 anos. E eu fiquei trabalhando. Eu com 17 anos, ela pediu para o prefeito de Sumé, seu Vitor Leite Rafael, não posso esquecer, meu primeiro voto foi para ele, que ele podia fazer para eu ir embora. Eu disse: vamos medir a altura dele, se ele tiver altura, a gente dá um jeito de ver o que é que pode fazer. E com isso, foi lá, ele mandou fazer o trabalho, medir a minha altura, disse: já pode tirar documento, já tem altura. Fui embora para São Paulo. Lá, chegando lá, tive o apoio de um primo meu, muito meu amigo, que eu não posso esquecer dele, nunca vou esquecer. Me deu a oportunidade e me deu todo o apoio, e assim eu arrumei um emprego na Camargo Correia, como ajudante de pedreiro. Até que enfim, depois de 1 ano e 4 meses, surgiu essa oportunidade numa multinacional. Lá foi aonde que eu disse: agora eu vou ver o que é que eu posso fazer para cuidar da minha mãe. Eu solteiro, a empresa tinha um convênio muito bom, Renato.
Ó, Renato, essa empresa ela tinha um convênio que quando precisava de fazer cirurgia, se no Brasil não tivesse médico, ela mandava vir. Como era o nome da empresa? Calfar. E aí, foi aonde eu realizei meu sonho. Meu sonho como? Cuidar da minha mãe. Eu estava ali ansioso para cuidar da minha mãe. Sempre que ela ligava para ela, mamãe, como é que tá? Meu filho, é aquele caso, como não desce. E nessas alturas, Renato, ela já tinha perdido uma filha de 7 meses, por conta que não comia. A criança veio a falecer. Sei. E ela perdeu a criança, porque não comia, a criança morreu de fome. Aí foi que me comoveu. Aí que me comoveu. Ela disse, mamãe, aguenta um pouquinho que se Deus quiser vai dar certo e nós vamos tratar da senhora. Ela disse, tá bom, meu filho, tô aqui esperando. Aí eu fui até assistente social, quando eu entrei na empresa. Assim que eu entrei na empresa, com uma semana depois fui na assistente social. Aí eu falei com ela que tinha minha mãe, eu era solteiro, e queria colocar minha mãe como minha dependente. Ela disse, pode, sua mãe vai ser sua dependente. E lá colocou, Creuza Maria da Conceição, lá atrás da carteirinha. Quando você precisar tratar da sua mãe, está aqui. Aí foi quando eu disse, mamãe, agora vou trazer a senhora para São Paulo. Minha mãe foi, chegou lá, todo mundo dizia, é problema sério, não vai escapar, não vai escapar. Foi confirmado o mal de Chagas. Deu estreitamento no esôfago. Aí eu disse, doutor, e aí, como é que faz? Ele disse, não, aqui nós vamos tratar dela. Só não vou garantir a vida, mas que vai tratar dela, vamos. E assim foi feito. Tratou dela, a cirurgia dela durou 11 horas na mesa de cirurgia. Eu fui convidado para assistir. Tive que assinar como responsável porque ele não garantia a vida dela. E eu vendo minha mãe naquela situação o dia inteiro, numa sala de cirurgia, eu não esperava que ela escapava. E minha mãe ficou 45 dias internada no hospital. Após 45 dias, o médico liberou ela para ela almoçar, tomar café. E aí eu disse, Creuza, amanhã você vai tomar café, vai convidar quem para assistir você tomando café? Ela disse, meu filho. A comida não descia, já fazia uns 15 anos que ela vinha com esse problema. Mas a que me gerou mais sofrimento foi justamente na pamonha que ela fez no ano de 1971. Depois de 22 anos que ela não comia, que ela passou esse tempo todinho, ela se alimentava, Renato, ela comia um pouquinho, no meu exemplo aqui, comia um pouquinho e tomava água para descer. Água para descer. Após todos esses anos, 22 anos nessa situação, foi quando o médico disse, a senhora vai tomar café. Eu disse, mas doutor, mas como é que eu vou comer? Eu fiz uma cirurgia desse tamanho, já não comi. Fiz uma desse tamanho, como é que eu vou comer? Aí o médico disse, não, a senhora agora vai tomar café. E com isso, a enfermeira veio com a bandeja. Me lembro, isso me traz uma lembrança muito grande. Uma lembrança muito grande. Porque ela colocou uma colher, mais uma e mais duas. Aí olhou pro médico e disse assim, doutor, após não desceu a comida? Ele disse, mas é para descer mesmo. Foi feito para descer. Imagina ela disse, cidade. Aí ela, doutor, o que é que eu faço? Ele disse, coma. A lógica, né? Coma. E com isso ela comeu. Aí vou te falar, Renato, foi uma coisa que eu não sei se eu estava pisando no chão ou se eu não estava. Foi a primeira grande satisfação que você teve ao sair daqui, porque você saiu daqui com esse propósito, salvar a vida da sua mãe. Sim.